ITAR e AR. Se já é difícil entender uma lei no Brasil, imagina duas dos Estados Unidos. Eu sei que parece complexo, mas fica tranquilo que eu tô aqui para te ajudar. Meu nome é Fábia, eu sou advogada especialista em controle de exportação dos Estados Unidos e o vídeo de hoje é sobre as diferenças entre ITAR e AR. A maioria dos países, de maneira geral, tem controles legais em relação à exportação de seus bens e tecnologia, seja por motivos de interesse comercial ou de política externa, por exemplo. Mas quando o item que você quiser enviar for de origem dos Estados Unidos, toma muito cuidado. Isso porque os Estados Unidos têm as regulamentações mais rígidas quando a gente está falando sobre controle de exportação. Mas, Fábia, por que eu tenho que me preocupar com duas regulamentações dos Estados Unidos se eu estou aqui no Brasil? A resposta é simples, porque essas duas regulamentações têm aplicabilidade extraterritorial, ou seja, se aplica ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, e o gatilho para ela ter validade para você ou para a empresa que você trabalha é o simples fato de você ter contato com esse item de origem dos Estados Unidos. Esse contato pode ser até mesmo visual. Se você já assistiu os vídeos que eu fiz sobre ITAR e AR, você já sabe que as consequências são severas para quem comete violações, com risco até mesmo de prisão. E você não vai querer colocar sua carreira em risco, não é mesmo? Se você ainda não assistiu os vídeos sobre ITAR e AR, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo para você conferir depois. Então, se você quer se destacar como profissional, fica comigo até o final desse vídeo, que além de aprender sobre as diferenças entre ITAR e AR, eu ainda vou te dar 2 dicas para você atuar com segurança e evitar violações. Embora as duas regulamentações tenham como essência o controle de exportação dos Estados Unidos e tenham sido criadas por motivos de segurança nacional, elas têm requisitos diferentes e que, se você se confundir, com certeza vai ser violação. E quais são essas diferenças? Vamos começar pelo controle. O que o ITAR controla? O ITAR controla todo artigo de defesa, serviço de defesa e dados técnicos que foram fabricados com propósito militar, armas, munições, explosivos, tanques, aviões, navios de guerra, por exemplo. Já o IAR controla os itens de duplo uso, ou seja, aqueles que foram fabricados com propósito comercial e civil, mas que também podem ser utilizados com propósito militar. Por exemplo, materiais como fibra de carbono ou componentes como chips, semicondutores, conectores. E onde você encontra os itens classificados como ITAR e AR? Os itens controlados pelo ITAR estão descritos na USML, que é a lista de munições dos Estados Unidos, e tem 21 categorias. Já o IAR está descrito na lista de controle de comércio dos Estados Unidos, a CCL, e essa lista é composta por 10 categorias, 5 grupos e tem razões de controle. E que tem um número de classificação de controle de exportação, que é chamado de ECCN. E o ECCN é composto por 5 caracteres alfanuméricos. E quem administra essas regulamentações? No caso do ITAR, é o DDTC, que é a Diretoria de Controle de Comércio de Defesa, que está subordinada ao Departamento de Estado. Já no caso do IAR, é o BIS, que é o Escritório de Indústria e Segurança e que está subordinado ao Departamento de Comércio. E como que os Estados Unidos controlam o envio desses itens? Ele faz isso por meio de licenças. No caso do ITAR, o DTTC exige que fabricantes, vendedores, empreiteiros, intermediários se registrem previamente para poder solicitar uma licença de autorização. Já no caso do IAR, basta que a empresa acesse o sistema online disponibilizado pelo BIS. E todo item precisa de uma licença para ser enviado? Se o item for ITAR, sim, sempre precisará de uma licença para ser enviado. Se o item for IAR, ele vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, qual é o item que está sendo enviado, para quem ele está sendo enviado, como esse item vai ser usado e qual é o destino final desse item, ou seja, para qual país ele está sendo enviado. E aqui vai a primeira das 2 dicas que eu te prometi. Os Estados Unidos têm várias listas, seja de empresas ou indivíduos que estejam bloqueados, negados, por exemplo, ou para países que estejam embargados ou proibidos de receberem qualquer item dos Estados Unidos. E nessa última lista, existem 5 países que estão proibidos de receber qualquer item dos Estados Unidos, inclusive bens de consumo, como roupa, por exemplo. Cuba, Irã, Síria, Coreia do Norte e a região ali da Crimeia.
Então fique muito atento, porque isso com certeza é considerado uma violação gravíssima, o que significa que as multas e penalidades são bem altas. E falando de multas e penalidades, é aqui que não tem muita diferença. De maneira geral, as multas para quem comete violações das regulamentações AITAR e IAR são de até US$ 1.200.000 por violação e até 20 anos de prisão. Além disso, a empresa corre o risco de perdas de privilégios alfandegários, apreensão de bens, confiscos financeiros, não poder participar de contratos com o governo, além de danos à reputação. E aqui está a segunda dica que eu te prometi. Tanto no AITAR quanto no IAR, quando a empresa tem um item controlado sob a sua tutela, ela é responsável por ele, mas não só por ele. Ela é responsável por toda a cadeia de suprimentos. E quando eu falo cadeia de suprimentos, eu estou falando que ela é responsável por todas as pessoas que têm acesso a esse item, seja ele visual, seja ele físico, mas eu também estou falando de quem vai fazer o transporte desse item. A empresa precisa garantir que todas as partes envolvidas estejam em conformidade com a ITAR e a IAR, porque caso tenha alguma violação, ela vai ser responsabilizada. E essa responsabilidade, ela vem de um termo utilizado nas regulamentações de controle de exportação dos Estados Unidos, que é a responsabilidade estrita, ou seja, ela é um termo legal utilizado nas regulamentações de controle de exportação dos Estados Unidos para responsabilizar a empresa ou o indivíduo pelo dano causado, ainda que ela não tenha tido intenção ou culpa pelo resultado. E por que essa dica é importante? É porque se você tiver alguma dúvida em relação ao envio de um item AITAR ou IAR, peça ajuda, busque informação ou procure por especialista. É o que eu sempre digo, quando o assunto é AITAR e IAR, não tem espaço para achismo. Por hoje é isso. Se você quer continuar a aprender sobre AITAR e IAR, já se inscreve no canal para ficar atualizado com os próximos conteúdos e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!